Vamos então agora ao modo Setup, o modo de configuração da nossa central Sirius Compact 2. Para acessarmos o modo Setup, é necessário realizarmos um jogo de teclas que eu vou detalhar para vocês. Primeiramente, desbloqueie o teclado, utilizando a senha padrão 4 vezes a seta para baixo. Após isso, aperte a tecla Reset. Enquanto o display da central exibir a informação Reset Geral aguarde, pressione as teclas seta para cima e seta para baixo simultaneamente e só solte quando a central indicar em seu display modo Setup. Seta para cima e seta para baixo e aguarde até que a central indique no seu display. Modo Setup. Pronto, acessamos o modo de configuração da nossa central. Para iniciar esse processo, desbloqueie o teclado utilizando a senha padrão e agora sim podemos seguir. A primeira opção de configuração é quantidade de laços. Aqui nós vamos escolher a quantidade de laços que o nosso sistema irá supervisionar. Lembrando que nós temos duas versões da central Sirius Compact. A versão com 125 endereços em um único laço e a versão com 250 endereços em 2 laços. Nesse caso, vamos configurar a nossa central para apenas um laço. Para acessar essa opção, utilize a tecla Enter. E aqui, utilizando seta para cima e seta para baixo, defina a quantidade de laços. Vamos então setar para um único laço. A central indica salvando configurações e retorna automaticamente para o menu anterior. Seguindo, nós temos a configuração de endereçar dispositivos. E essa é uma das configurações mais importantes do seu sistema. É através dela que nós iremos definir o endereço de cada periférico de campo. Seja ele um acionador manual, um detector de fumaça, um detector de temperatura, um módulo de entrada, de saída ou qualquer outro dispositivo endereçável. E aqui é importante nós sabermos que, para cada um dos laços, nós podemos definir endereços específicos de 1 a 125, sem ter nenhum tipo de endereço repetido dentro do mesmo laço. Isso pode causar falhas de comunicação. Para realizar esse processo, nós precisaremos, além de acessar o modo endereçar dispositivos, de um cabo de 2 vias conectado no laço 1 e uma base ou um dispositivo conectado na sua outra extremidade para realizar esse processo. Vamos realizar então as conexões e seguir com esse procedimento. Com o cabo e com a base do dispositivo já em mãos, lembre-se que todas as conexões que serão realizadas dentro da central devem ser realizadas com ela desligada. Então, vamos lá. Agora, com a base do detector ou com o dispositivo devidamente conectado à central, vamos então inicializar a central novamente e acessar o modo Setup. Ao acessarmos a opção Endereçar dispositivos, a central irá emitir um bip duplo indicando que ela está no modo de configuração e de endereçamento de dispositivos. E nesse processo, ela está buscando dispositivos que também estejam no modo de programação. Para facilitar o entendimento de vocês, todos os dispositivos endereçáveis possuem 2 modos de funcionamento, o modo de comunicação e o modo de endereçamento. O modo de comunicação é o processo padrão de funcionamento dele, enquanto está sendo supervisionado pela central. E o modo de endereçamento é o modo onde você define o endereço desse dispositivo. Para colocar um dispositivo endereçável nesse modo específico de endereçamento, é necessário fechar o jumper de configuração localizado em cada um deles. No caso do nosso detector de temperatura, nós temos aqui o jumper localizado na parte posterior. Basta fechá-lo e conectá-lo diretamente na base. A partir do momento que a central encontrar algum dispositivo com um jumper fechado conectado a ela, o bip deixa de ser emitido e a central exibe em seu display as informações referentes ao endereço daquele dispositivo específico. Vamos agora verificar isso de maneira visual. Ao acessar a opção, a central inicia uma contagem regressiva, para começar o processo de verificação e começa a emitir o bip duplo. Depois disso, ao conectarmos o dispositivo diretamente na base, conectado à central, já com o jumper fechado, a central identifica qual é o dispositivo conectado e o endereço atual
fixado naquele dispositivo, como nós podemos ver aqui, AT, que é a definição de endereço atual 001. Na sequência, nós temos o novo, que também está definido aqui como 001. O endereço novo é o endereço que nós iremos aplicar àquele dispositivo. Para alterar, então, o endereço do nosso dispositivo, nós utilizamos seta para cima e seta para baixo, vamos até um endereço específico e depois pressionamos a tecla Enter. E nós verificaremos que a central irá emitir um bip mais prolongado, indicando que o processo foi configurado corretamente e, além disso, o endereço atual irá mudar para aquele que nós definimos. Vamos fazer isso com o endereço número 10. Utilizando seta para cima, vamos até o endereço número 10 e pressionamos a tecla Enter. Bip prolongado, endereço atual alterado para 10 com sucesso. A partir de agora, o endereço definido para esse detector de temperatura, por exemplo, é o endereço número 10. Repita esse processo para todos os outros dispositivos do seu sistema, lembrando sempre de fechar o jumper para realizar a configuração e logo após isso, abrir o dispositivo e retirar o jumper para que ele volte ao seu estado de comunicação com a central. Caso o dispositivo seja conectado à rede endereçável para a supervisão da central com o jumper fechado, a central irá indicar falha de comunicação com aquele item específico. Por isso, muita atenção nesse procedimento. Nota importante com relação ao endereçamento da linha Sirius. Cada laço possui endereços específicos de 1 a 125. Então, se a sua central trabalha com 2 laços, por exemplo, no laço 1 nós teremos endereços do 1 ao 125 e no laço 2 nós teremos endereços também do 1 ao 125. Caso a sua configuração seja com uma outra central da linha Sirius, como a Sirius Max, por exemplo, que possui 4, 6 ou até 8 laços, cada laço possuirá a mesma sequência de endereços, de 1 até o número 125. Após realizarmos então o endereçamento de todos os dispositivos do sistema, vamos à próxima opção, que é buscar dispositivos automáticos. A linha Sirius possui esse recurso para verificar os laços e identificar de maneira automática quantos dispositivos estão conectados fisicamente em cada um dos seus circuitos. E a central faz essa varredura total buscando do 1 ao 125 em cada um dos laços existentes nela. Para iniciar então esse processo de busca, basta acessar a configuração com a tecla Enter. Ao acessar a configuração, a central irá iniciar uma contagem regressiva de 10 segundos. Após isso, ela irá indicar em seu display os detalhes desse processo de busca e quantos dispositivos foram realmente encontrados. Aqui, por exemplo, nós podemos verificar que a busca está sendo realizada no laço 1 e endereços encontrados apenas um, que é o detector de temperatura que já está conectado aqui à nossa central. Vamos aguardar esse processo e após o término da busca, ela irá exibir detalhadamente tudo aquilo que ela encontrou. Total encontrados 001, o nosso único dispositivo conectado a ela. Após isso, ela já volta automaticamente para o menu anterior. Após então realizarmos a busca, vamos à próxima opção, que é incluir ou alterar dispositivo. Através dessa opção, nós podemos alterar o tipo de um dispositivo ou então incluir um dispositivo específico em um laço também específico do nosso sistema. Isso acontece pois no momento da busca automática de dispositivos, a central reconhece de maneira automática os dispositivos instalados fisicamente nela e também detalha qual é o seu tipo, como dispositivos de entrada, como acionadores manuais, detectores de fumaça ou temperatura, por exemplo, módulos de saída, módulos de pressurização ou então outros tipos de dispositivos. Caso seja necessário alterar algumas dessas informações encontradas pela central, basta acessar essa opção. Vamos então verificar como isso funciona na prática. Para acessar, utilize a tecla Enter e nós iremos verificar então que o primeiro dispositivo é um dispositivo não instalado. Por quê? No momento da configuração, nós endereçamos o nosso detector de temperatura como o endereço 10 e por isso nenhum endereço foi encontrado, apenas o endereço 10, que é o do nosso detector. Sendo assim, todos os outros são designados como não instalados. Nesse caso, caso eu queira incluir um dispositivo 001 na rotina de supervisão dessa central, basta eu conectá-lo à central, acessar a opção e escolher aqui o tipo de dispositivo. Primeiramente, nós selecionamos então o endereço, depois o laço, onde ele estará instalado, e depois o tipo de dispositivo, se vai ser um dispositivo de entrada, um painel repetidor, uma sirene com alimentação interna, um módulo de saída ou algum outro tipo de dispositivo existente na configuração da nossa central.
Após essa definição, aperte a tecla Enter e retornamos para escolher o próximo dispositivo que será alterado. Vamos lá ao nosso endereço número 10, que é o nosso detector de temperatura. Ao chegarmos no endereço número 10, nós temos que ele está instalado no laço número 1 e ele é um dispositivo de entrada. Estando tudo correto e todas as alterações tendo sido realizadas de acordo com a necessidade, aperte a tecla ESC para retornar ao menu anterior. A próxima opção de configuração é a opção Configurar saída de dispositivos. Os dispositivos que podem ser configurados são sirenes com alimentação interna ou externa, acionadores manuais com o recurso de instalação das sirenes convencionais diretamente neles, ou então módulos de saída. As configurações possíveis dentro desse modo são acionamento juntamente com as sirenes, o acionamento durante apenas o alarme e quando as saídas estão todas desativadas. Vamos então entender aqui cada um dos 3 tipos de configurações possíveis para as saídas dos dispositivos. A primeira delas é com sirene, ou seja, esses dispositivos de saída serão acionados sempre que houver o acionamento de sirenes nas instalações. A segunda delas é a opção com alarme. Nessa situação, apenas o módulo de saída pode ser configurado e ele será acionado a partir do momento que qualquer dispositivo de campo indicar um acionamento, independente do acionamento das sirenes. Ou seja, caso o seu sistema esteja programado com um retardo para o acionamento das sirenes, assim que a informação de alarme chegar de algum dispositivo, automaticamente o módulo de saída será acionado. E a terceira opção é desativado. Ou seja, aquela saída daquele dispositivo específico estará desabilitada e não funcionará, nem com alarme e nem com as sirenes. Seguindo, nós temos a opção Testar dispositivos. Na opção Testar dispositivos, nós podemos verificar o status de funcionamento de cada item do sistema em tempo real. E aqui, como nós temos apenas um dispositivo conectado à central, vamos verificar o funcionamento dele agora. Para acessar essa opção, utilize a tecla Enter e vá até um endereço específico, no caso, o endereço número 10. Aqui, nós podemos ver a descrição de normal, ou seja, o dispositivo está se comunicando normalmente com a nossa central. Aqui, vamos realizar alguns testes para verificar como é essa supervisão em tempo real do nosso sistema. Agora, com o dispositivo aqui, também na bancada, nós podemos verificar o LED dele indicando que ele está sendo verificado pela central. Vou retirar ele da base e vamos verificar a indicação instantânea no display da central, indicando falha. A partir do momento que a central volta a se comunicar com esse dispositivo, ela automaticamente também exibe o seu status de funcionamento. Vamos lá, conectando novamente na base. A central já indica automaticamente status normal. Lembrando que, dentro do modo teste, é possível também realizar a desabilitação de alguns dispositivos para fim de manutenção preventiva e corretiva do seu sistema. Caso a central estivesse configurada para mais de um laço, nós poderíamos verificar endereços do laço 2 de maneira muito mais simples, utilizando a tecla Enter e depois escolhendo o laço específico que nós queremos supervisionar. Então, por exemplo, ao apertar a tecla Enter, o cursor sai do endereço e vai para o laço. Aqui, utilizando seta para cima e seta para baixo, eu posso definir o laço que eu quero verificar e depois apertar a tecla Enter novamente para selecionar o endereço específico. Após todas as verificações dentro do modo teste, é só apertar a tecla ESC para voltar ao menu anterior. A próxima opção dentro do modo Setup é a opção Modo de Funcionamento, e essa opção é uma opção importantíssima dentro do nosso sistema. Todas as centrais endereçáveis Ilumax saem de fábrica com um modo de manutenção ou instalação ativo. No caso da central Sirius é o modo de manutenção. Sendo assim, é importante que após o término do processo de instalação e configuração dos dispositivos, antes do processo de comissionamento final da sua instalação, a central seja colocada em seu modo de supervisão, indicando assim todas as falhas de comunicação dela com cada dispositivo do sistema. Para isso, utilize a tecla Enter e selecione Modo Supervisão. Após isso, aperte a tecla Enter novamente para salvar as configurações e pronto, a sua central já está com o modo de supervisão ativo. Seguindo, nós temos mais uma configuração especial que é o ajuste de sensibilidade dos sensores analógicos. Aqui,
Ao acessar essa configuração, a central permite que você ajuste a sensibilidade dos detectores analógicos de campo, sejam eles de fumaça ou de temperatura, em 3 níveis: nível alto, nível médio e nível baixo. Sendo assim, caso um detector de fumaça seja ajustado para a sensibilidade mais alta, um nível menor de fumaça será requerido para o seu acionamento. Caso essa sensibilidade seja mais baixa, um nível maior de fumaça será requerido para o seu acionamento também. Ao acessar essa configuração, a central irá listar todos os dispositivos analógicos conectados a ela. Vamos verificar. Após acessar a opção, então, podemos verificar no display que a central identificou que o endereço 10, o nosso detector de temperatura, é um dispositivo analógico. E aqui nós podemos verificar a sensibilidade padrão, que é a média. Para alterar, utilize a tecla Enter, e aí nós verificaremos que a letra muda de M para B, indicando que a sensibilidade dele agora é uma sensibilidade mais baixa. E se eu apertar a tecla Enter mais uma vez, nós alteramos essa sensibilidade para uma sensibilidade mais alta. Define então a sensibilidade de cada dispositivo analógico do seu sistema e, após isso, utilize a tecla ESC para retornar ao menu anterior. Agora, a próxima opção dentro do modo Setup é Simular Brigada. E para a gente poder fazer esse processo, eu conectei uma sirene endereçável aqui no nosso sistema. Na opção Simular Brigada, as sirenes endereçáveis conectadas diretamente aos laços da central serão acionados com um tom diferente do usual para indicar exatamente isso, uma simulação. Para realizar então essa simulação, utilizaremos a tecla Enter para acessar essa opção. Ao acessarmos, nós podemos verificar que a opção Simular Brigada está desligada. Para que essa opção seja inicializada, utilize a tecla Ativa Sirene. A partir desse momento, a sirene será acionada com um tom distinto do comum. Ao mesmo tempo, o display da central indica que a sirene e a opção Simular Brigada está ligada. Para desligar, utilize a tecla Cancela Sirene. Após isso, a central indica através do seu display que a opção Simular Brigada está desligada. E pronto. Para retornar ao menu anterior, utilize a tecla ESC. A próxima opção dentro do modo Setup é a opção Apagar tabela de dispositivos. Durante o processo de busca automática de dispositivos, a central identifica cada tipo de dispositivo no sistema e registra isso numa tabela interna. Caso seja necessário que esse processo seja refeito ou então que a central volte ao seu padrão normal de funcionamento, é necessário retornarmos lá na opção Busca Automática. Durante o processo de busca, a central ela reconhece automaticamente os dispositivos conectados a ela e salva isso dentro de uma tabela. Caso seja necessário reiniciar esse processo de configuração, você pode vir diretamente nessa opção e apagar a tabela de dispositivos já reconhecidos pela central. Após isso, será necessário realizar uma nova busca automática de dispositivos para que o processo de configuração da central seja retomado. Para realizar essa configuração, utilize a tecla Enter. Após isso, defina como sim a sua intenção de apagar a tabela de dispositivos e aperte Enter novamente. Depois disso, será necessária uma nova confirmação, pois trata-se de uma configuração importante do seu sistema. Para isso, defina como sim e aperte Enter novamente. A partir daí, a tabela de dispositivos reconhecidos pela central será apagada. A próxima opção dentro do modo Setup é Apagar log de eventos. E aqui, antes de qualquer situação, fica uma dica importantíssima. Caso o estabelecimento onde a central está instalada seja coberto ou protegida por algum tipo de seguro, essa opção nunca deverá ser utilizada, pois o log de eventos é um dos recursos utilizados pelos vistoriadores do seguro para verificar algo que possa ter acontecido de errado durante um sinistro. Mas, caso essa situação não ocorra no local onde a central está instalada, você pode utilizar o log de eventos como um processo de auxílio à sua manutenção preventiva. Por exemplo, a partir do momento que você chegou para executar esse processo, você pode realizar todo o processo de manutenção preventiva utilizando o log de eventos como base, ou seja, as indicações de falha e de fogo para verificar se tudo está funcionando perfeitamente, e após isso você pode apagar esse histórico de eventos já registrado pela central. A partir daí, na sua próxima visita de manutenção, você terá apenas os eventos que ocorreram entre a sua visita anterior e a visita atual registrados ali, facilitando todo o seu processo. Para apagar o log de eventos, aperte a tecla Enter e confirme com a tecla Enter novamente.
Após isso, a central irá apagar o log de eventos e indicará concluído com sucesso, retornando ao menu anterior. Seguindo, nós temos a opção Ajustar relógio, que é a opção de configuração do relógio principal da central. Para acessá-la, utilize a tecla Enter e altere opção por opção utilizando seta para cima e seta para baixo. O cursor inicia o processo de configuração pelas horas. Então vamos ajustar aqui, por exemplo, para as 16 horas e 25 minutos. Após apertar a tecla Enter, ela sai da opção hora e vai para minutos. Enter novamente, ela vai para a opção dia. Dia 25, Enter novamente, vai para a opção mês, Enter novamente para a opção ano e mais uma vez a tecla Enter, a configuração está concluída com sucesso. Basta então apertar a tecla ESC para retornar ao menu anterior. Seguindo com as configurações, nós temos a opção Conectar com PUC. Essa é a opção que deverá ser acessada para que você consiga realizar todo o processo de configuração da sua central através do software PUC-D. Lembrando que o software de programação está disponível no nosso site de maneira gratuita. Basta acessar, baixar e instalar o software na sua máquina. Após isso, conecte o cabo diretamente no seu computador e diretamente no conector mini USB da nossa central. Já com o cabo em mãos e devidamente conectado no nosso computador, vamos então conectar aqui na nossa central e após esse processo, acessar a opção Conectar com o PUC. Ao acessar essa opção, a central entra no modo de configuração via computador e a partir daqui, todo o processo é realizado diretamente por lá. Após o término da configuração com o computador, a central volta automaticamente ao seu menu anterior. A próxima opção dentro do modo Setup é configurar a topologia do laço. A linha Sirius Compact 2 permite que você atue com a central tanto em topologia classe A como em classe B. Para quem não lembra, topologia em classe B é quando o cabeamento, onde você faz a conexão da central com os dispositivos, sai da central, passa por todos os dispositivos de maneira linear e termina no último ponto. Já na instalação em classe A, o cabo sai da central, passa também por todos os dispositivos e retorna para a central, fechando um anel, um circuito diretamente na central. Para isso, acesse a opção utilizando a tecla Enter e defina como classe B ou como classe A. Como a nossa instalação é uma instalação simples aqui com apenas 2 dispositivos, um detector e uma sirene endereçável, nós definiremos ela como classe B. Terminando, a central salva as configurações e retorna para o menu anterior. Seguindo, nós temos a opção Alterar senha do teclado. A senha padrão para controle de acesso ao painel é 4 vezes a seta para baixo. Porém, de acordo com a necessidade do local onde ela está instalada, você pode alterando esse jogo de setas para facilitar o processo ou então dificultar o acesso até a operação do sistema. Para isso, aperte a tecla Enter e depois escolha a sequência de setas desejadas. Eu irei alterar, por exemplo, para 4 vezes a seta para cima. 1, 2, 3, 4. Após isso, utilize a tecla ESC para retornar ao menu anterior e pronto, a sua senha foi alterada. A partir de agora, para desbloquear o seu teclado, você vai precisar apertar 4 vezes seta para cima e não mais a senha padrão 4 vezes seta para baixo. Seguindo, vamos para a próxima configuração, que é a opção de Info da central. Aqui nós temos alguns detalhes importantes com relação às informações da central. Esses detalhes são sempre solicitados pela nossa equipe de especialistas lá no suporte técnico para poder auxiliar vocês da melhor maneira possível durante todo o processo de instalação e configuração da sua central. Para verificar essas informações, utilize a tecla Enter e a central irá exibir a revisão do dispositivo e a versão do firmware. Dica importante para você: sempre que estiver realizando uma instalação, acesse essa opção e tire uma foto com o seu celular dessa tela. Assim, sempre que necessário, quando você iniciar o contato com o nosso suporte técnico via WhatsApp, por exemplo, você já pode encaminhar essa foto junto com a foto da etiqueta do dispositivo, onde nós temos o modelo e a data de fabricação do mesmo, para facilitar o processo lá para a nossa equipe de especialistas durante o processo de auxílio na sua instalação. Para retornar ao menu anterior, utilize a tecla ESC e assim nós seguimos para a próxima configuração, que é alterar o tipo da saída RS485. Aqui nós iremos definir de maneira bem simples se nós iremos utilizar a nossa central conectada a outras centrais junto a um painel ou software supervisório ou então se utilizaremos a supervisão através do AppHawk. Para isso, utilize a tecla Enter e depois escolha se será utilizado através do AppHawk ou então através de um painel ou software supervisor.
Como aqui estamos utilizando com o AppHawk, manteremos nessa configuração e definiremos aqui com a tecla Enter. Após salvar as configurações, a central retorna automaticamente para o menu anterior. E assim, nós encerramos todo o processo de configuração do modo setup da central Sirius Compact 2. No próximo vídeo, nós iremos entender os detalhes dos parâmetros de funcionamento da nossa central.